Deus. Mais uma vez, a paz esteja com todos. Também você que está em casa, me vendo nesse momento, que Deus te abençoe, possa também falar ao teu coração. Eu quero brevemente trazer uma palavra para nós aqui, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 até o 8, amém? O Espírito tem sido o mesmo, o Arnaldo trouxe essa ministração aqui, e eu quero usá-la também para a nossa reflexão nessa noite, amém? E eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé para a leitura da palavra, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Até aqui, amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós precisamos tanto da tua palavra. Senhor, nesse momento é um momento que o Senhor fala com a tua igreja. Até aqui, Senhor, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Mas agora, Pai, nós precisamos das palavras do Senhor, porque é a verdade do Senhor que nos liberta, é a verdade do Senhor que nos cura, que nos transforma. Então, nesse momento, Pai, eu me coloco à tua disposição para que o teu Espírito Santo use a minha vida. E o Senhor possa falar através da minha boca com a tua igreja. Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu não tenho capacidade alguma. Eu reconheço, assim como a tua palavra diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Com o meu coração eu creio que o Senhor é o oleiro e eu sou o barro. Com o meu coração eu creio que o Senhor é a videira e eu sou o ramo. E sem o Senhor eu nada posso fazer. E eu estou aqui na total dependência do Senhor. Então usa-me nesta noite, que a minha boca seja a tua boca. Meu Deus, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos. E de uma maneira que possa levá-los a entender o que o Senhor quer fazer nesta noite, neste lugar. Eu entrego a ti o curso desta reunião, para que o Senhor faça como o Senhor quiser, e da maneira que o Senhor bem entender que deve ser feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Podem se assentar. Amém? Queridos, eu ministrei essa palavra aos meus discípulos há alguns dias atrás, E enquanto eu orava a Deus sobre o que falar, nesses dias sobre o servir a Deus, Deus trouxe ao meu coração esse mesmo texto, essa mesma ministração, e eu fiz alguns ajustes nela para levar você a entender sobre servir a Deus, Nós estamos dentro desse tema, servir a Deus. E essa história que nós acabamos de ler agora é a história entre dois irmãos, Dois irmãos que, através da própria palavra de Deus, fica claro que são irmãos que são tementes a Deus. Eles eram tementes a Deus. Esses dois homens, eles tinham no seu coração um temor por Deus e pelas coisas de Deus. Se nós olharmos no versículo 3 e 4 de Gênesis, você vai ver que
ele diz assim, ó: passado algum tempo, o Caim ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Então você vê que são pessoas que serviam a Deus, eram irmãos que serviam a Deus, eram pessoas de bem, eram homens de bem, mas que tiveram um final muito trágico. Se você olhar para o desfecho dessa história, foi muito trágico. E por que que isso aconteceu? Por que que isso chegou nesse lugar? Por que que isso levou a esse ponto? O que foi que levou essa situação a esse ponto? Porque um desses irmãos, ele carregou no seu coração a motivação errada de servir a Deus. E nessa noite eu queria trazer essa reflexão para você: servir a Deus com a motivação errada. Nós estamos falando sobre servir a Deus, e eu posso servir a Deus com a motivação certa, mas eu também posso servir a Deus com a motivação errada. E eu quero hoje, começar a construir algo, e na quarta-feira eu quero concluir isso, que vai tratar um pouco sobre um assunto que eu entendo que é o grande inimigo de nós servirmos a Deus. Escute o que eu vou dizer para você. A única forma que Satanás tem de destruir um cristão, a única maneira que o diabo tem de destruir um cristão, é colocar dentro do coração dele orgulho, soberba, vaidade, prepotência, arrogância, uma altivez de olhar. Essa é a única maneira que Satanás tem de destruir um homem, um cristão, uma mulher de Deus. É instalar dentro do coração dele, é instalar dentro do coração dela o orgulho e a vaidade. Se ele conseguir fazer isso, querido, é tudo o que ele precisa. E por que é tudo o que ele precisa? Porque lá em Tiago, projeta para nós Tiago 4:6, fica claro isso, olha lá. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então veja, se o orgulho, se a vaidade entrar no teu coração, certamente Deus vai se opor a você, porque o orgulho, quem tem orgulho no coração não caminha com Deus. Deus caminha com os humildes, não com os orgulhosos. Deus se aproxima dos humildes e não dos orgulhosos. É por isso que Satanás constantemente, ele trabalha muito pesadamente para colocar, para instalar dentro do meu e do teu coração esse orgulho, essa soberba e essa vaidade, esse olhar altivo que muitos têm. O meu tempo é curto, mas eu quero pelo menos destacar aqui 3 pontos aqui que levaram Caim a um erro. Ele caiu nas garras de Satanás por um erro que ele cometeu, por uma falha que ele cometeu ali, e eu quero pelo menos te alertar sobre isso nessa noite. Como eu disse, há muitas coisas que envolvem esse assunto que eu ainda vou trabalhar na quarta-feira. Mas a primeira coisa que leva Caim a servir a Deus com a motivação errada é o orgulho do conhecimento. Diga, o orgulho do conhecimento. Vamos ver o que 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2 diz. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Ele diz assim, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E aí ele diz assim: o conhecimento traz orgulho. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. No versículo 2 ele fala assim: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para mim e para você nessa noite, é que o conhecimento pode inflar você.
O conhecimento pode levar você a se achar superior aos outros. O conhecimento pode levar você a olhar para os outros com um olhar altivo, a se tornar alguém egocêntrico, que entende que você é melhor do que os outros. Veja o que a Bíblia está dizendo: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento, ele vai produzir o orgulho em você, mas o amor, ele é o oposto disso. O amor, ele te esvazia de você mesmo. O amor ao próximo tem a ver quando você coloca as tuas prioridades em segundo lugar, colocando a prioridade do próximo em primeiro lugar na sua vida. Isso é se humilhar. Quando você ama o seu próximo, quando você coloca os valores do teu próximo em primeiro lugar na tua vida, você está se humilhando. E é isso que eu e você temos que entender. É isso que eu e você precisamos compreender nessa noite. O amor, ele vai destruir qualquer raiz de orgulho que há dentro do teu coração. E acredite, há orgulho no teu coração. E não é pouco, meu irmão. Você pode até dizer para mim: não, pastor, não tem. Tem. E não é pouco. É muito orgulho. Todos nós carregamos uma porção enorme de orgulho dentro do nosso coração. E nós temos que lutar contra isso. E o que eu estou dizendo para você é: quanto mais conhecimento você adquire, você corre o risco de se inflar ainda mais. Porque você vai passar a olhar para os outros com um olhar altivo. E o que o Senhor está dizendo para mim nessa noite é que o amor é que vai levar você a se esvaziar de você mesmo, colocando pessoas no teu lugar como prioridade. E isso destrói qualquer raiz de orgulho na sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Guarde isso. Você pode estudar a Bíblia, você pode ler a Bíblia, você pode examinar a Bíblia, mas se enquanto você não estiver enquanto você estiver examinando a Bíblia, você não for humilhado por ela, você já caiu nas garras de Satanás. Enquanto você estiver estudando a Bíblia e você não sentir dentro de você o desejo de louvar a Deus, você já caiu nas garras de Satanás. Enquanto você estiver lendo a Bíblia e você não for movido pela tristeza do sofrimento que Jesus sofreu por você naquela cruz, você já caiu nas garras de Satanás. Se você, enquanto estiver lendo a Bíblia, você não for maravilhado por o que está escrito na Bíblia e levado e impulsionado por ela a adorar o teu Deus, você certamente já caiu nas garras de Satanás. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque você está lendo a Bíblia para adquirir só conhecimento. Agora escuta o que eu vou dizer para você nessa noite. Sabe por que eu e você deveríamos ler a Bíblia? Para que eu e você fôssemos convertidos pela palavra de Deus. Sabe, meu irmão, nós não entendemos ainda. Nós lemos a Bíblia em busca de conhecimento. Nós não lemos a Bíblia em busca de conversão. Mas quando você começar a ler a Bíblia em busca de conversão, quando você começar a examinar as Escrituras e olhar para o espelho, você vai ver o quanto você é podre, o quanto eu sou podre, e o quanto nós necessitamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E é esse o problema. A maioria de nós estamos servindo a Deus com a motivação errada. Nós estamos lendo a Bíblia para buscarmos conhecimento, e o conhecimento vai te encher de orgulho, querido, e isso vai te impedir de servir a Deus. Quantas pessoas eu conheço que parece uma Bíblia ambulante, e cita versículo para cá, e cita versículo para lá, é até bonito de ver,
Você fala para ele, tal coisa. Não, isso aí está escrito em Isaías 43, versículo 2, parte A. Parabéns, maravilhoso. Mas não é convertido ainda. É só a letra. E o que ele quer é me impressionar e te impressionar. Mas com Jesus você não impressiona. Conhecimento não impressiona Jesus. O que impressiona Jesus é coração convertido, meu irmão. É transformação de dentro para fora. Então entenda, Caim, ele caiu nesse bendito orgulho aí, do conhecimento. E você não pode, se você quer servir a Deus, permitir que esse orgulho entre dentro de você. Meu irmão, quando você lê a Bíblia, você tem que ser confrontado por ela. Você tem que cair em prantos diante dela. Você tem que ser movido. Olha o que a Rose leu aqui. Olha o salmo que a Rose leu aqui na hora que nós estávamos louvando a Deus. Você tem noção do que está escrito naqueles 2 versículos que ela leu? Você entendeu o que ela leu? Você entendeu o que ela falou? Nós deveríamos pular e gritar dentro desse lugar. Nós deveríamos ser chocados por palavras como essa, mas é como se ela estivesse lendo a bula do remédio. Posologia, tomar 2 gotas antes do almoço. Legal. Irmão, se a Bíblia não está te envolvendo, se a Bíblia não está te levando a louvar, a adorar Deus, se ela não está queimando dentro do teu coração, escute. O orgulho do conhecimento já está instalado aí dentro do teu coração. Eu não tenho tempo para ir um pouquinho mais além, mas eu quero falar sobre uma segunda armadilha que Satanás usou na vida desse homem para levá-lo a esse erro que ele cometeu. E o segundo erro é o orgulho da verdade. Diga, o orgulho da verdade. Isso, o orgulho da verdade. Vamos voltar lá em Gênesis agora, capítulo 4, versículo 6. Tá boa essa distância aqui, Augustão? Beleza? Amém. Ele diz assim, ó: mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Escute: quando houver a sua verdade, nenhuma outra verdade entrará no seu coração, porque a sua verdade basta. Nada, pregação nenhuma, conselho nenhum, nada, ninguém, o que falarem para você não entra no teu coração. E por que não entra no teu coração? Porque a verdade sua é o suficiente. E foi isso que Deus quis fazer com esse homem. Por que você está enfurecido? Deus já estava confrontando ele, mas ele não se rebaixou. Por quê? Porque ele estava certo daquilo que ele estava fazendo. Aquilo que ele estava fazendo era o melhor. E você vai entender isso daqui a pouquinho. Aos olhos dele era o melhor. Ele estava fazendo o melhor. Agora a pergunta é: será que era o melhor mesmo? Será que a motivação era a motivação certa? Sabe, escute, meu irmão. Se outras verdades não estão entrando dentro de você, você já caiu nas garras de Satanás. Se um culto, se uma palavra de Deus, quando é ministrada para você, ela não te confronta, ela não te leva num lugar de crise, ela é como se batesse aqui e caísse, e você saísse daqui da mesma forma, você já está com o seu coração cheio da sua verdade. O que foi que o pastor falou lá? Não sei, mas ele está errado. Eu estou certo, ele está errado. Agora escute, talvez esse seja um dos erros que mais Satanás leva os homens de Deus a cometer. É um dos erros que mais Satanás leva os homens de Deus a cometer. E por quê, querido? Porque ele leva os homens de Deus, as mulheres de Deus, a se tornarem pessoas
críticas. Críticas. Tudo é uma crítica, é um olhar crítico. Você viu a maneira que ele falou? Você viu o jeito que ele falou? Você viu a postura dele? Você viu isso? Você viu aquilo? Nós nos tornamos pessoas analíticas. Analisamos as vírgulas, os detalhes de cada coisa. É isso que acontece com aquele que é cheio da verdade. Nós nos tornamos julgadores. Alguém que julga o outro, querido. Sabe por que você julga alguém? Quando você julga alguém, você está dizendo assim: eu sou melhor do que você. Quem julga o próximo, julga porque se acha melhor do que ele, porque senão você não julgaria. Não adianta você dizer para mim que não é isso. É isso sim. Eu faria melhor do que ele. Quando eu olho para o louvor cantando aqui em cima, e eu acho que ele é ruim, eu estou dizendo que eu subiria aqui e faria melhor do que ele. Quando eu estou vendo o pregador pregando aqui, e eu acho que ele é ruim, eu estou dizendo que eu subiria aqui e faria melhor do que ele. Isso é a visão de quem julga. E a palavra não entra, ela bate e cai. Por quê? Porque é a minha verdade. Só que escute, meu irmão, com esse coração, você não consegue servir a Deus. Com esse coração, você não consegue servir a Deus, porque Deus está falando com a igreja, mas a igreja não o ouve. A igreja não ouve. Quantas vezes, irmãos, eu dou conselho, e dou conselho, e dou conselho, mas era igual se eu estivesse falando com esse púlpito aqui. Isso, volta a mesma coisa. Eu nem sei por que pedir conselho. Porque para que pedir conselho se não vai ouvir? Se a verdade já está instalada no teu coração. E quando você vem para a casa de Deus, ou você vem com o seu coração aberto para ouvir as verdades de Deus, ou você está desperdiçando o seu tempo, querido. Ou você sai daqui disposto a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, a transformação de Deus na sua vida, ou você vai voltar para a sua casa, para a sua rotina, da mesma forma, e tudo vai continuar sendo como era antes. Mas eu quero parar um pouquinho nesse último aqui, para mim que é o mais importante de todos. Uma terceira armadilha que Satanás usou contra Caim. E essa eu quero que você abra bem os teus ouvidos, porque essa vai falar comigo e com você certamente. É o orgulho da falsa identidade. Diga assim: o orgulho da falsa identidade. Vamos voltar lá para Gênesis 4, 6 e 7. Ele diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meu irmão, acredite no que eu vou te falar. Um dos maiores campos de batalha de um cristão está aqui. Nós vamos enfrentar sempre isso: o orgulho da falsa identidade. Talvez esse vai ser o maior desafio que eu e você vamos viver constantemente como cristãos. Sabe por quê? Porque o meu coração e o seu coração, ele é enganoso. Olha lá o que Jeremias 17:9 também nos fala. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Ou seja, o meu coração e o teu coração, ele é enganoso. Mais do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Agora eu quero voltar novamente lá no texto inicial, dentro daquilo que nós lemos. E a minha pergunta inicial é: por que Caim ficou chateado com Abel? Por que Caim ficou chateado com Abel? Por que Caim ficou furioso com Abel?
Porque Deus favoreceu Abel e não favoreceu a ele. Deus favoreceu Abel e não favoreceu a ele. Ou seja, Abel estava sendo bem sucedido, mas Caim não. Ou seja, aquilo que Abel estava fazendo, Deus estava favorecendo, mas aquilo que Caim estava fazendo, Deus não estava favorecendo. E o que eu quero dizer para você? Que aqui está um grande problema. O problema é que a identidade de Caim, ela foi construída em cima da identidade de Abel. Preste atenção. A identidade de Caim, ela foi construída em cima da identidade de Abel. Ou seja, Caim viveu a vida dele olhando para Abel. Ele viveu a vida dele olhando para Abel. Caim olhava para ele como um filho bom. Caim olhava para ele como um servo, como alguém que fazia as coisas certas, que obedecia a Deus. Ele foi lá, ele pegou, que seja do primeiro, do segundo, do terceiro, do último fruto, mas ele levou ali para o Senhor, ele também entregou ao Senhor, ele também honrou ao Senhor. Então ele era um filho bom, aos olhos dele, ele era um filho bom, porque ele estava olhando para Abel. A identidade dele estava mirando em Abel. Mas quando ele vê que Abel é bem sucedido e ele não está sendo bem sucedido, o coração dele se inflama. E aqui eu quero dizer algo para você nessa noite. Esse tipo de identidade falsa, ela é baseada em só uma coisa: fazer para tentar agradar a Deus. Fazer para tentar agradar a Deus. Agora, escute bem, quando Caim, ele vê que Deus favorece Abel, mas não favorece ele só tinha duas decisões a fazer: ou ele mudava a identidade dele, ou ele destruía Abel. Porque ele era um filho bom aos olhos dele. Ele era um filho bom aos olhos dele. Aos olhos deles, ele era um bom filho. E se Deus está favorecendo Abel e não está me favorecendo, eu só tenho duas formas de resolver isso: é eu me humilhar e mudar a minha identidade, ou eu manter a minha identidade a qualquer custo. E qual foi a decisão que Caim tomou, querido? A decisão que ele tomou foi a decisão que Satanás queria que ele tomasse. Ele chama o seu irmão e ele diz: vem cá, meu irmão, vamos dar uma volta lá no campo, porque lá no campo nós vamos conversar. E lá no campo ele fez o que com o irmão dele? Ele matou o irmão dele, para que ele continuasse tendo uma boa reputação de bom filho e acabasse com a reputação do irmão dele. E talvez você olhe para isso e diga assim para mim: pastor, onde você quer chegar com isso nessa noite? Talvez você esteja aqui como um filho de Deus, como uma filha de Deus, servindo na casa de Deus. E você é um bom filho. Você participa de ministérios, você canta no louvor, você faz parte da diaconia, você serve nas projeções, nas filmagens, você prega a palavra, você ajuda no evangelho no lar, você faz tudo isso. Mas quando você vê, parece Deus favorecendo alguns e você ficando para trás, qual é o sentimento que surge dentro do teu coração? Você se alegra com o sucesso do teu irmão? Ou dentro de você gera o mesmo sentimento que houve no coração de Caim? Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você, e não se assuste. A maioria dos cristãos, eles fariam a mesma coisa que Caim fez. Aliás, a maioria dos cristãos fazem a mesma coisa que Caim fez. A diferença é que eles não fazem como Caim fez nas vias de fato, ir lá e matar,
porque se matasse aí não tinha mais igreja, a igreja já teria acabado aqui na terra. Eu imagino se os irmãos, se a moda de Caim pegasse aqui, a igreja ia ser exterminada, porque era um irmão matando o outro, misericórdia. Mas veja o que a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 3, versículo 15, olhe bem para esse versículo. Quem odeia o seu irmão é o que, querido? Quem odeia o seu irmão é o que, querido? E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. A maioria das pessoas servem a Deus porque elas são bem-sucedidas. A maioria das pessoas servem a Deus porque elas são abençoadas ou estão sendo abençoadas. A maioria das pessoas servem a Deus porque as coisas estão dando certo para elas. A maioria das pessoas, escute, a maioria das pessoas, elas servem a Deus porque elas veem outras pessoas servindo a Deus. Sabe por que Caim, ele não entregou o seu primeiro fruto? Porque ele estava esperando Abel entregar. Escute isso, ele estava esperando qual era a forma que Abel ia fazer aquilo. E eu e você muitas vezes fazemos a mesma coisa. O que move você a servir a Deus é o que o outro irmão está fazendo. Ah, mas na igreja A, eles estão pintando a parede de preto, então vamos pintar de preto. Não, na igreja B, eles colocam um globo de luz, então tem que ser globo de luz. Meu irmão, não tem que ser nada, tem que ser aquilo que o Senhor quer para essa igreja aqui. O que o Senhor quer fazer na igreja A, na igreja B, na C, na D, Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser. Mas nessa aqui, se Ele quer assim, é assim. Agora a questão é, se a sua identidade, ela não estiver no lugar correto, você vai continuar fazendo as coisas em função dos outros. E é por isso que a igreja de Deus está cheia de gente frustrada, magoada, chorando, deprimida, porque ela está vendo alguns avançarem e elas ficarem. Mas escute, isso é orgulho. Isso nada mais é do que orgulho. Porque eu não acredito que se Jesus, ele visse um filho dele avançando, ele o impediria de avançar. Não, ele faria o contrário, ele impulsionaria ele para que ele fosse mais. E nós precisamos entender, se nós queremos servir a Deus, nós temos que trabalhar para promover pessoas e não nos promover. Esse é o reino dos céus. Quando você promove alguém, você se humilha, e é isso que o diabo odeia. O diabo odeia gente que se humilha, ele quer gente que se exalta. Quando você dá o crédito aos outros, ele odeia isso. Mas foi você que fez, não fui eu que fiz. Não, está longe de ser eu que fiz. Pastor, que igreja linda. Não, eu vou começar a contar para você quem foi que fez. Aqui começa aqui, ó. Letícia fez isso, deu ideia disso, fez aquilo. O outro irmão ofertou as cadeiras e nós vamos começando. E você, pastor? Eu sou nada. Eu só sou a mula que o Senhor está usando aqui para falar. Irmão, escute o que eu quero que você entenda nessa noite. Aonde está baseada a sua identidade? Porque se a sua identidade estiver baseada nos outros, você vai viver uma vida de frustração e você não vai conseguir servir a Deus. Eu tinha muito para falar sobre isso, mas eu não tenho tempo. Mas escute, querido. Você não pode tentar sustentar a posição que você está na força dos teus braços. Sabe, como eu vejo isso, a pessoa estava aqui conosco, mas ele era uma bênção de Deus. Nossa, aquele irmão maravilhoso, esse irmão é maravilhoso. Aí o irmão saiu daqui e foi para outra igreja. Aquele irmão é endemoniado, aquilo é um servo do Satanás, ele estava aqui dentro, aquilo ali era um infiltrado do capeta.
Ele veio aqui só para... Isso aí é um endemoniado. Como pode, irmãos? E o irmão saiu daqui e foi abençoado na onde ele está avançando e está prosperando. Mas eu não posso ficar abaixo dele. Então eu preciso denegrir a imagem dele, para que a minha imagem prevaleça. Eu preciso menosprezar ele, para que eu fique em evidência. E como isso acontece? Você viu o irmãozinho fulano de tal, que bênção, rapaz. Glória a Deus, está avançando, está evoluindo. Mas desse jeito aí, qualquer um evolui, qualquer um avança. Quando nós deveríamos valorizar, quando nós deveríamos elogiar, abraçar, honrar por aquilo que está sendo feito. Meu irmão, cuidado com esses orgulhos, cuidado com esses sentimentos que acabam entrando dentro do meu e do teu coração. Esse orgulho dessa identidade falsa que tem dominado o coração de muitos cristãos dentro da igreja. Não permita que esse coração tome conta. Não permita que esse orgulho tome conta do teu coração. Se humilhe. Se humilhe. Mas pastor, eu gosto tanto, pastor. Meu Deus, faz uma falta tão grande para mim, pastor. Ai. Tem alguém fazendo no teu lugar? Louvado seja Deus por isso. Dá oportunidade para as pessoas, meu irmão. Dá oportunidade. Promova pessoas. Gere pessoas cada vez mais. Valorize cada vez mais. Invista cada vez mais. Não o contrário. Não porque eu sou melhor. Não, querido, não. Não existe o melhor. Sabe por quê, querido? Caim não aceitou a repreensão de Deus. Porque aos olhos dele, ele era melhor do que Abel. Sabe por que muitas ovelhas não aceitam a repreensão do seu pastor? Porque elas se acham muito boas. Tão boas, que a crítica ou o conselho do pastor não é o suficiente para uma mudança na vida dela. Sabe, pessoas como Caim têm muita dificuldade de ser criticado. Pessoas como Caim têm muita dificuldade de avançar, porque elas acham sempre que elas são melhores do que as outras. O que elas fazem é melhor do que os outros. Repito a você, cuidado. O meu e o teu coração, ele é enganoso, querido. Muito. Muito. Não pense você que esse seu jeitinho, senta aqui, fica aqui, eu dou meu lugar para você, não significa nada. O que eu estou falando para você, essa desgraça, essa maldição do inferno, que vive dentro do meu e do seu coração constantemente. Basta uma cutucadinha a mais, e você já percebe que a pessoa já se rebela. Se eu chegasse hoje numa pessoa e falasse: senta. Amém, meu pastor. Eu te amo. Você é lindo. Queria te comer vivo. Pedindo agora para o pai te levar, recolher. Mas, amém. Amanhã ela já destilou o veneno na igreja inteira. Porque você viu o pastor me sentar? Aonde já se viu? E não sei o que, não sei o que. E é isso e aquilo. Como que pode? Como que pode me sentar? Eu? Praticamente Jesus aqui na terra. Talvez eu esteja falando com um povo diferente. Nem acho que tem isso aqui na igreja, né? Talvez seja em outras igrejas. Aqui a gente não tem. Aqui é tudo santo, aleluia. Irmão, eu volto e repito a você, querido. Satanás tem entrado, ele tem destruído muitas igrejas com esse tipo de comportamento. Você quer servir a Deus? Sonde todos os dias o teu coração e humilhe você. Humilhe. Eu vou falar sobre isso
Mas se você parar para pensar, guarde essa frase. Guarde essa frase. Filipenses, não precisa nem projetar. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas considerem, mais humildemente, considerem os outros superiores a você mesmo. E no versículo 5, ele fala assim: e a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, se tornando homem, e vindo a ser servo. Ele não só foi servo, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte meu irmão, se você quer servir a Deus, você vai precisar destruir esse maldito orgulho que existe dentro de mim, de você. E acredite, ele está aí. Ele está aí. Ele está aí, instalado em você. Pastor, como eu vou vencer esse orgulho, pastor? Só tem uma forma de você não cair nas garras de Satanás. A única maneira de você servir a Deus com a motivação certa é saber a sua identidade em Cristo. É saber a sua identidade em Cristo. E qual é a sua verdadeira identidade em Cristo? Eu queria deixar pelo menos alguns versículos bíblicos para você refletir neles. O primeiro deles está lá no Salmo 139, 14 ao 16. Esse aqui agora nós vamos cair para NTLH, Thalita, e vamos permanecer aí. Salmo 139, 14 ao 16, amém? Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Essa é a sua identidade. Você é um filho de Deus, escolhido e separado por Ele para fazer boas obras. Essa é a sua identidade. Olha um outro texto tremendo, João 1,12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você não precisa fazer nada para provar. Ele te ama. Ele te ama, Ele é teu pai. Ele te ama incondicionalmente. Ele já entregou o filho dele na cruz por você. E o que te leva a servir Ele não tem a ver com pessoas, não tem a ver com o que o outro está fazendo, tem a ver com a sua identidade. Se o pastor te mandou sentar, você deixou de ser um filho de Deus. Se alguém assumiu o seu lugar, você deixou de ser um filho de Deus? Não! Ele te separou e te escolheu no ventre da sua mãe, e isso não muda. Se Deus hoje pediu para você parar algo, pare! Porque não tem a ver com os outros, tem a ver com você, com a sua identidade. Olha 1 Pedro 2,9. Mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós somos, queridos, nós somos um povo separado, nós somos um povo escolhido, nós já somos esse povo. E o que me leva, e o que te leva a servir a Deus, é isso, tem que ser isso. Não tem que ser porque o A, porque o B ou o C está fazendo. Não, tem que ser porque eu entendi quem eu sou em Deus. Jeremias 1,5.
E aqui talvez você possa estar pensando assim: mas esse texto, ele estava falando para Jeremias. Mas eu quero falar para você nessa noite. Eu quero falar para você nessa noite. Eu quero ser boca de Deus. E o Jeremias aqui é você. E a palavra de Deus está dizendo assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi e te separei para que você fosse profeta para as nações. E você é. E você é. Não tem a ver. Não tem a ver com os que estão sendo favorecidos ou não. Eles estão avançando. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe. Porque no nosso tempo nós também avançaremos. Não se preocupe. Ah, mas porque um foi bem, é porque tem coisa errada. Quanto eu já ouvi isso na igreja. Você precisa ver, meu irmão. Se você não está prosperando, você está em pecado. Porque se a sua vida está ruim, você está em pecado. É simples de resolver. O outro está avançando, ele está sendo abençoado. Você não está, você está em pecado. Aonde está isso? O casamento de um está indo bem, o seu está indo mal. É porque Deus, vocês estão vivendo errado. Tem pecado aí no meio. Quem disse isso? Agora nós precisamos entender, queridos, que quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, tudo isso muda. Por isso que tem gente deixando Jesus. Por isso que tem gente deixando igreja, deixando o ministério, abandonando a obra do Senhor, não servindo mais a Deus, porque a identidade dele é falsa. Ela está sendo baseada em outras pessoas. Não baseie a sua identidade em ninguém. Baseie a sua identidade naquilo que você é. Você é um filho de Deus, separado e escolhido por Ele para produzir bons frutos, e cada um desses frutos permanecerão. É só isso. É só isso. É só isso. Nunca mais impeça ninguém de avançar. Facilite, meu irmão. É uma ciumeira desgraçada dentro da igreja, perdão pela palavra. Uma inveja do inferno dentro da igreja. O irmão chega para cantar no louvor, tô que nem um louco, não tem nem voz mais orando. Deus, manda Deus, manda Deus, manda Deus. Aí Deus manda o irmãozinho, manda a irmãzinha para cantar na igreja. A irmã chega aqui para cantar na igreja, ela vai cantar. Já começou a inveja. Nossa, já está se achando, já pensa que é não sei o que lá. Já estou largando o ministério. Fala, Jeová. É isso aí. O outro irmão vem pregar, o pastor olha e fala: como que esse cara vai pregar melhor que eu? Não, já pode ir embora, já manda embora daqui da igreja, porque a estrela aqui do ambiente sou eu. Eu sou a estrela aqui. Meu irmão, acorda, querido. Jesus promove pessoas, Ele não exclui. Ele abraça, Ele não expulsa. Se você tem pessoas chegando no teu ministério, acolha. Se tem mais dificuldade que você, ajude. Estenda a tua mão, se humilha. Mesmo você ali no seu interior entendendo que você é até melhor, mais capaz, mas saia desse lugar e vire para o outro e diga: você é melhor do que eu, cara. Você é muito bom. Eu posso ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não faz ideia do quão bom você é. Você não faz ideia do quão extraordinário você é. Eu vou te ajudar. Tudo vai acontecer. É isso que Deus espera de quem serve a Ele. Ou nós seremos como aquele irmão mais velho, ao receber o seu irmão mais jovem, quando ele regressa para sua casa. Enquanto aquele pai prepara aquela festa, ele vira e diz: o senhor vai favorecer esse aí? Que gastou tudo que era seu com prostituta, com bagunça, com tranqueira? E eu que fiquei aqui na casa, não tenho direito a nada? O que motiva você a servir a Deus hoje?
O que leva você a servir a Deus hoje? É Cristo ou as pessoas que estão ao seu redor? Se for as pessoas que estão ao seu redor, você está servindo com a motivação errada, meu irmão. Você está servindo com a motivação errada. Amém? Feche os teus olhos. Me perdoe pelo horário e por tantas coisas e por tanta correria na palavra, mas nós vamos conseguir concluir isso em breve. Mas eu queria dizer para você nessa noite, querido, talvez você esteja aqui e o seu coração está entristecido porque você tem visto que tem pessoas indo bem e você não está indo bem. E ao invés de você estar feliz, você está frustrado, porque no teu coração você gostaria de estar ali. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: escute, é com você que Deus está falando. Fique tranquilo, filha. Fique tranquilo, filho. Eu estou no controle de tudo. E tudo está no tempo certo e no momento certo na sua vida. Por que você está ansioso e preocupado? Estenda a tua mão e ajude aqueles que precisam de ajuda. Acolha aqueles que precisam ser acolhidos. Tire de dentro de você esse orgulho. Talvez você seja um vaidoso, um prepotente, um arrogante. Talvez você se ache superior à tua esposa, superior ao teu marido, superior ao teu irmão, à tua irmã, não sei. Pelo conhecimento que você tem. Talvez o orgulho da verdade está tão cravado no teu coração, que tudo que te falam, nada entra no teu coração. Talvez a tua esposa esteja falando para você: você está errado, mas você não ouve, porque você é o dono da verdade. Talvez o teu marido esteja falando para você: você está errada, mas você não ouve, porque você é o dono da verdade. Talvez dentro da tua casa só exista críticas, julgamentos, mas nessa noite o Senhor está dizendo: se você quer me servir, você precisa voltar para a sua identidade. Você precisa lutar e destruir toda essa raiz de orgulho. E o caminho é se humilhar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada um dos que estão aqui, também daqueles que estão em casa, nos ouvindo. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Senhor, que por mais rápida que foi essa mensagem, ela possa penetrar no mais profundo e íntimo do coração dos teus filhos. O Senhor possa levá-los a enxergar, que as escamas dos olhos deles caiam, e eles possam se despertar para essa raiz de orgulho que Satanás tem tentado instalar no coração de todo homem, de toda mulher. E eu oro nessa noite para que essa raiz caia por terra em nome de Jesus. Que a humildade do Senhor, através do teu Espírito, inunde os corações neste lugar, em nome de Jesus. Amém.